Boa tarde, moçada. Aqui é o Marcelo. Estou vindo de novo dar continuidade ao trabalho, né, que foi feito na casa de Francisco, no trabalho de psicografia. No meio do trabalho, né, nós observamos com a gravação que teve uma paralisação da ação dos espíritos que estavam ali, decorrente a um salvamento. E no último vídeo eu parei justamente no momento onde o espírito estava pedindo socorro, né? O que ele iria fazer. Este vídeo que está aqui, que eu estou preparando, ele foi trabalhoso, decorrência de tanta manifestação. Então, quando vocês estiverem operando, fazendo as gravações junto desse programa do Adobe, ele permite vocês fazerem essa marcação. Tá vendo? Esse aqui é um marcador de número 82. Quer dizer que eu já fiz 82 marcas onde tem algum registro. E aí eu separei justamente o período, o momento, aonde tem todo um procedimento de socorro. E embora já esteja equalizado, eu gostaria de enfatizar esse vídeo pela seguinte situação. Eu disse já em outros vídeos que sempre a gente tem pergunta e resposta. Não que eu não faça isso, eu faço isso e vou apresentar bastante perguntas e respostas no decorrer do trabalho do canal, certo? Até aí vocês podem ficar sossegados. Mas isso daqui tem uma função de mostrar uma vida pós-morte, né? O que acontece dentro de uma casa espírita? Primeiro, para ela ser espírita, né, ser consagrada, ser uma casa espírita, ela tem que ter espíritos, principalmente desencarnados, trabalhando lá, atuando. Como mentores, como mentoras, como guias espirituais, irmãos benfeitores, e assim vai, protetores, tem uma infinidade. Então, e eles exercem uma função, né? E tem uma equipe especial chamada equipe socorrista, que vem socorrer os espíritos que estão morrendo, que morreram, morreram ou que estão morrendo até na região, né? Num raio cada vez que vai aumentando mais, espíritos que estão perdidos e que se identificam com o local e vão pedir ajuda, ou simplesmente eles acham, encontram e vão fazer o resgate. É justamente o que está acontecendo na casa. Como a casa ficou desativada durante alguns anos, por N motivos, né? Porque tinha uma outra finalidade, era quem estava lá antes, e agora entrou com a finalidade da Casa de Francisco. Casa de Francisco é um centro de pesquisa, de estudo e pesquisa da mediunidade. Então nós somos espíritas porque estudamos o que é o espírito. Somos espiritualistas porque respeitamos todas as religiões. E somos universalistas porque vivemos no universo. Tão simples assim, ok? Partindo então desse ponto, todos os trabalhos que estão sendo feitos, as equipes estão atuando no local. Caraguatatuba, em 1967, foi vítima de uma catástrofe que desceu a serra em cima por causa de uma tromba d'água. Foram semanas de chuvas, né, no período de março, e teve um dia que teve um excesso de chuva, uma tromba, e a serra desceu. Morreu muita gente. E até hoje essas pessoas estão sendo resgatadas. E a fazenda Poiares, que se tornou depois o bairro Poiares, aqui em Caraguatatuba, um loteamento, sofreu muito, né, como toda a cidade. E lá moravam muitas pessoas, mas muitas pessoas. E até hoje, eu estou falando de 50 anos, mais de 50 anos, essas pessoas estão sendo resgatadas. E esse trabalho aqui em questão, ele socorreu duas pessoas, pai e filho, tá? Então eu vou passar. Ele é cansativo, já estou avisando, tá? Mas ele é fascinante porque não há registros de atividade. O vídeo tem aproximadamente... Tem bastante. Deixa eu ver até o final dele. Ele tem muito tempo. Eu acho que tem uns 30 minutos aproximadamente.
30 minutos de manifestação de espíritos sem parar, continuamente, né? E isso é fascinante. Não é uma pergunta para ter uma resposta, e sim você entender que existe uma atividade pós-vida, pós-vida não, pós-morte do corpo. Falei errado, desculpa. E é isso que faltava, acredito, para que a ciência possa ter noção que isso é uma veracidade. Porque este fato ele pode ser gravado a qualquer momento, ok? Então a gente faz a atividade, vai lá com o computador e a gente consegue processar isso continuamente. A finalidade é essa, é de informar, né, que após a morte do corpo, a vida continua. E assim vai. Então nós tivemos aqui, neste trabalho todo, inclusive a presença de um padre, que foi assim um padre surpreendente, né, que eu não sabia qual era o período dele, né, e ele era padre no período, em 1946, que eu fui estudar ele, e ele se apresenta como um espírito que quis continuar como padre, né, e ajuda os desencarnados que estão ali naquela região, ali. Ajuda as famílias, ele faz parte de uma área seletiva, posso colocar assim, porque ele é visto como, padre, sabe, quer dizer, com tamanho respeito dos espíritos perante a ele. E aí eu fui pesquisar e fui ver quem era esse padre atuante dentro, porque ele falou que ele fez essa área, ele atuava nessa área. E aí eu fui conversar com a proprietária da fazenda que está viva até hoje, a quem eu trabalho. E aí ela me disse que era o Frei Pacífico Wagner, que foi em função da atividade dele. Nós temos hoje uma grande avenida aqui em Caraguatatuba com o nome dele. Então ele continua vivo, ele continua em função, né, com o propósito da vida dele em espírito. Isso é uma coisa lindíssima, né? Que isso nos faz abrir assim uma visão completamente diferente do que a gente tem, que quando morre acabou e final de papo, virou fumacinha e terrinha para adubar algum vaso. Não é nada disso, entendeu? Tem vários propósitos. A terrinha até dá para adubar, mas que a vida continua. Então vamos lá. Essa primeira parte aqui é a parte que eu terminei o vídeo passado. Então eu vou passar e vou repetir. Vou passar e vou ficar repetindo para que vocês possam entender. Eu vou tentar falar menos o que eu estou conseguindo compreender, tá? Para ver se bate com o que vocês estão entendendo também. Tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui é uma moça, né, uma senhora, pedindo socorro e o que eu faço, né? E aí houve um comentário aqui que eu não consegui também entender. Vamos lá de novo. O que eu faço também, né? Pede ajuda. Vamos lá, continuando. Nesse momento, essa equipe aqui era a equipe de manutenção, que estava fazendo manutenção na casa. Mas não na casa física, e sim na casa espiritual, entendeu? Eles estavam mexendo com madeira, com pintura, com lixa, com uma série de coisas. Tem outros áudios deles fazendo tudo aquilo que acontece dentro de uma obra. Martelada para tudo quanto é lado. Vamos lá.
Aqui ele falou, ó. Então o outro espírito chega e fala, pede socorro. Então deixa eu parar aqui primeiro, era a obra que ele estava fazendo. Aqui ele fala, é um óbito. Aqui ele fala e chama uma pessoa. Chama o Aristóteles e pede socorro. Imaginem só, você está no local e você descobre que tem um corpo ali. E está cheio de pessoas. Imagina o alvoroço que isso não provoca. Entendeu? Então, há mesmo tipo de manifestação de sentimento deles com relação ao que eles acabaram de enxergar. Um corpo ali enterrado, né, que precisava de socorro. E é esse socorro quem faz é a equipe espiritual dos humanos desencarnados, acompanhado com seres de outras dimensões. Graças a Deus. O porquê desse desespero, né? Não é só por causa do corpo, porque o corpo espiritual, se ele ficar lá sem socorro, ele vai perdendo a função. E o espírito, né? Quer dizer, deixa eu tentar ver se consigo explicar. Nós temos um corpo, temos um perispírito, né? Temos o espírito, e esse espírito ele tem a alma que abastece, ele é a fonte de energia. Quando o espírito se sente incapaz de conseguir fazer alguma coisa, ele simplesmente para. E ele pode morrer se tornando ele vai se tornando um ovoide, né? Ele vai ficando atrofiado até a hora que não consegue mais sobreviver, e aí sim o espírito morre, tá? Aqui ela chama o padre. Aqui é, por favor. Aqui, ó, chama o padre de novo e tá vindo.
Tá tudo sujo de terra. Então comprova aquilo que eu falei, né, que a terra foi avalanche que acabou matando essa pessoa. O padre tá vindo. Parece um barulho meio monstruoso, né? Meio terror, mas não é não. É a maneira só deles chegarem mais próximo da máquina, se expressarem, né? Eles nada mais está falando graças a Deus. Ele falou que passava o pano. Aqui. Vamos pegar essa história inteira. Aqui ela está interrogando para que isso e passando o pano. Quer dizer, está tendo um procedimento em cima do defunto. Não estou falando que está lá, propriamente dito, a carne, né? Ela já se dissipou faz tempo. Está o esqueleto e a parte energética do espírito que está lá preso ainda. Isso é que tem que ser cortado. Vamos lá. Aqui ele fala. Olha lá. Esse é o padre, entendeu? Que eu entendo que seja o Frei Pacífico Wagner, que mora na região como na função de espírito, né? Outra vez, porque vai aparecer outros corpos, né, nisso. Ele presenciou, se eu não me engano, em 1946, nós tivemos em 67, não sei se ele estava vivo. Outra vez. Era um moreno. Então, é que tinha mais. Aí o Espírito falou que salva só ele. Não, sobe só ele. Tá quase conseguindo tirar ali a parte que eles querem. Que eles precisam
elevar. Então, aí é um procedimento de envolver alguma coisa que a gente não sabe, né? Pode ser até ossada, não sei dizer, que já amarrei, né? Então eles amarraram para poder levar. Aqui eles já fizeram já o procedimento. Aqui ele fala bem que é a parte de cima. Você é a parte de cima. É o que ele está ensinando ou está fazendo, está falando. Bom, moçada, esse foi um vídeo até que simples. Tem outros de outros salvamentos, aonde acompanha a mãe junto com uma criança, e a criança berra muito, a mãe também berra muito. Acreditamos que também foram vítimas da época ruim aqui de Caraguá, certo? Vocês podem ouvir esse vídeo com calma, bota fone de ouvido, vão fazendo de maneira pausada, podem baixar ele, tá certo? Que sirva de exemplo para vocês a nível de um histórico, né? Para que vocês possam ter isso como material. Eu estou falando aos transcomunicadores atuais e para os futuros, para aqueles que pretendem. Que não é só apertar o botão, né, e quero falar com o Zé. Né? Pode acontecer tudo isso. Então eu estou mostrando um lado verídico de uma captação feita dentro de uma casa espírita, que eu acredito até que poderia ser feito em qualquer outro local, que em breve iremos fazer, mas que está aí. Não é simples assim como eu coloco. Existe uma equipe socorrista que vai socorrendo as pessoas com acidente na rua, dentro dos hospitais, enfim, todos os locais tem sempre uma equipe socorrista pronto para poder ajudar. Tem sempre espíritos nos olhando, então sorria porque você está sendo vigiado 24 horas por dia mesmo. E espero poder ter esclarecido aqui, pelo menos, ter esclarecido como funciona, né, um resgate. Tem mais ainda que eu vou colocar, bem mais, né? E que vocês se preparem para o futuro, porque a tendência vai ser essa. Tá bom? Que Deus nos abençoe agora e sempre. Fui.